turismo também foi impactado em razão da pandemia de Covid-19. Com o fechamento de cidades e países, opção pelo isolamento social e até mesmo em alguns casos de lockdown, mudou o cenário em diversas áreas. O turismo passa por um momento conturbado e precisará se reinventar para seguir sendo um dos mercados mais lucrativos. Oi pessoal, eu sou a Evelyn Lopes e está no ar o terceiro episódio do Agora e Depois, o seu podcast sobre os setores em permanente transformação. Esse programa é produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da ESPM Sul, na disciplina de Rádio e Mídias Sonoras 2. Eu sou o Guilherme Maia. Eu sou o João Camardelli. E eu sou o Gabriel Mito. João Camardelli e Guilherme Maia, que também ficaram responsáveis pela produção desse episódio. E lembrando que você pode fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais. O turismo é um setor muito importante para a economia de diversos países, incluindo o Brasil, que no último ano, por exemplo, teve aproximadamente 8% do produto interno bruto resultante dessa atividade, que gerou em torno de 136 bilhões de reais. Mas essa é também uma das áreas que está sendo afetada de forma mais intensa pela pandemia de Covid-19, o que ameaça os negócios de quem possui sua fonte de renda ligada diretamente ao setor. Um estudo feito pela FGV Projetos indica que o produto interno bruto do setor cairá para 165,5 bilhões em 2020, uma redução de 38,9% no faturamento em relação ao ano passado. Com a recessão de gastos e, claro, pela ausência de turistas, os prejuízos chegaram às empresas e resultaram, consequentemente, na redução de renda de trabalhadores. Por conta disso, ideias que visam agregar na rápida e eficiente recuperação do setor, evitando que prejuízos ainda maiores ocorram, já estão sendo buscadas e analisadas. Eu vim para a Cidade do México e depois todos os voos foram cancelados e eu ligo para as companhias aéreas e tento pedir informações, mas eles não sabem qual vai ser o próximo voo a sair do México para o Brasil. Eu fui passar férias e aí teve toda essa função da pandemia. Eu estou ficando na casa de conhecidos. O constrangimento está sendo enorme, porque eu não tenho mais dinheiro para ajudar nos custos, né? E a situação tá cada vez mais complicada. Eu não estou com dinheiro nem para comprar meus remédios para ansiedade, estou dormindo mal. E fico nessa expectativa de quando vai ter voo de volta, de quando eu vou poder retornar para casa. A voz que você ouviu agora é da brasileira Santina Nunes. Ela é uma entre milhares de brasileiros que estão vivendo na mesma situação. E para nos ajudar a entender as dificuldades que o setor de turismo está encontrando nesse momento e o que já vem sendo projetado para sua recuperação, hoje a gente conversa com a presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens do Rio Grande do Sul, Lúcia Hoffmann Mendes. Seja bem-vinda, Lúcia. Para começar a nossa conversa, gostaria que você nos dissesse qual a importância do turismo na economia nacional. Muito boa tarde. A importância do turismo na questão nacional, em questão de PIB, ela chega a 8%, né? Porque o turismo ele não só envolve a parte de lazer, mas sim toda a parte que envolve economicamente executivos e negociações, enfim. É um setor que tem uma abrangência muito grande e realmente muito importante, tanto para a questão econômica quanto para a questão de transportes e tudo que envolve. Presidente, na sua visão, o turismo foi o setor mais afetado da economia com a pandemia de Covid-19. Quais os reais impactos causados, principalmente quando falamos nas áreas de hotelaria, restaurantes, companhias aéreas, entre tantas outras? Olha, eu diria que o setor de turismo foi o que
inicialmente foi o que mais trabalhou, né? Porque tinha que trazer os passageiros que estavam em viagem, tinha que realocar em voos que já estavam vendidos com os passageiros, né? E botar mais esses passageiros que estavam querendo adiantar os seus voos, realocando aqueles que estavam com uma previsão de viagem, né? Então, inicialmente foi o que mais se trabalhou, né? E depois, conforme foi dando essa cadeia, foi desfragmentando ou vindo todas essas informações da pandemia, hotéis realmente começaram, consequentemente, a fechar, a parte aérea começou a reduzir, porque também começou a haver o fechamento de fronteiras, né, tanto de chegada quanto de saída. Alguns passageiros corriam o risco de ficarem presos nos países que estavam. E então, primeiramente, foi o que mais trabalhou, né? E depois, consequentemente, o mais afetado em relação a... Fechou praticamente 100% dos hotéis, a parte aérea reduziu em quase 7%, né, a frequência internacional e nacional também. Em Porto Alegre, nós chegamos a 3 voos diários saindo doméstico, né? E então, realmente, foi um setor que muito afetado, porque envolve muita coisa, como vocês falaram, parte aérea, hotelaria, serviço, que envolve restaurante, transfers, enfim. Realmente foi um setor muito afetado, e principalmente porque chegou a zero a venda, né, em determinado momento, fora algumas emissões necessárias, como alguma coisa de executivo, alguma pessoa, algum brasileiro que ainda que mora fora do Brasil e queria voltar para sua casa, mas realmente foi muito afetado. E hoje, quais medidas e estudos estão sendo realizados para encontrar soluções alternativas, né, para a crise que o turismo está passando? Primeiramente, a parte toda de aérea e aeroportos estão tomando todas as medidas de precaução, de esterilização, desde a questão de malas, assim como os túneis humanos, né, que as pessoas vão passar para isso, o espaçamento dentro das aeronaves, né, entre um passageiro e outro, a parte de transfers, no caso, estão reduzindo o número de pessoas ou buscando um transfer privativo. Na parte de hotelaria está se estudando toda a questão de check-in e serviços dentro da hotelaria, no caso que eu estava falando. Todo o check-in mais eletrônico, primeiramente. Está sendo estudada a possibilidade da entrega dos materiais para o hóspede, que o hóspede busque na recepção esse material esterilizado, incluindo a questão até do frigobar, né, que vai ser tudo possivelmente, né, estudos que estão sendo feitos, que o material de frigobar, para que não tenha contato com outras pessoas, seja entregue direto ao hóspede, a questão de café da manhã também, e serviços que primeiramente vai ser cessado os buffets, né? Talvez um café continental entregue no quarto também, com toda essa parte de higienização. E a parte, como eu disse, de turística, no caso, de museus e passeios, vai se reduzir o número de pessoas, mas também vai se despertar um turismo mais contemplativo, né? De não só de buscar coisas fechadas, mas realmente usufruir da paisagem que o país ou o destino oferece. A gente estava comentando que o turismo não é só viagens, né? O turismo envolve hotel, o turismo envolve motorista. Você acredita que muitos empresários e até mesmo os trabalhadores que atuam diretamente com o turismo poderão repensar em continuar nesse setor? Haverá, talvez logo após a pandemia, uma baixa em profissionais e serviços oferecidos nessa área? Olha, eu acho que vai haver uma seleção natural entre o profissional de turismo e a pessoa que se beneficia economicamente do turismo, né? Eu acho que isso vai haver uma qualificação muito maior, né? As pessoas vão buscar mais o profissional de turismo e, consequentemente, o profissional de turismo ele vai ter que ser muito mais qualificado do que vender só o produto. Ele vai ter que vender confiança, ele vai ter que vender a excelência naquilo que ele está vendendo e, principalmente, recursos e conhecimentos para não só vender o produto, mas sim saber lidar e ter contatos para, como no momento que a gente está vivendo agora, nós termos alternativas para resolver o problema do cliente.
Isso até vem esse divisor de águas que entra o consumidor de produto de viagem de internet e o consumidor de viagem via consultor, agente de viagens, as agências de viagem, né? Porque nós vendemos o serviço além do produto. E o que inclui o serviço? Essa demanda de prever que sim, pode haver uma pandemia e nós vamos ter recursos para resolver, né? Então é justamente esse divisor de águas que eu vejo. Acho que vai haver quanto à pergunta, uma seleção natural, né? E uma qualificação maior e uma valorização do cliente final, daquele consultor de viagem, daquele profissional de turismo que ele está buscando, né? Isso nós vamos... A chave que eu vejo é que nós vamos ser mais um produto numa viagem, né? A pessoa, quando pensar em viajar, ela vai pensar, olha, eu vou ter o custo do meu consultor de viagem, eu vou ter o custo do meu bilhete aéreo, eu vou ter o custo da minha hotelaria, do meu transfer, do meu seguro, da minha parte cambial. Enfim, eu acho que vai haver uma qualificação e, consequentemente, uma bonificação, né? Uma valorização, inclusive financeira disso. E como as agências de turismo trabalharão para retomar o fluxo normal de clientes? O que precisará ser feito para continuar incentivando pessoas a viajarem? Justamente isso que eu falei. As agências de turismo, os agentes de viagem, vão vender muito além do produto. Vai vender a experiência, a qualificação, a excelência, o intelecto, porque o viajar, tempo é dinheiro, né? Então, quando tu sai com um roteiro pré-escrito, tu já acorda sabendo aquilo que tu vai fazer. Então, tu não perde um turno pensando no que tu vai fazer. Se tu vai contar, tu já sai com um transfer contabilizado e fechado daqui, tu sabe que tu vai chegar na hora no teu compromisso, tu não vai depender de um transfer coletivo, enfim. Então, só voltando a essa questão mesmo, acho que a agência de viagem vai ser muito mais procurada, valorizada, né? E vai vender justamente essa segurança, essa excelência e o serviço e saber adequar o produto ao cliente, porque nem todo produto é adequado ao que o cliente busca. Eu não posso vender um deserto do Atacama, por exemplo, para uma senhora que tem, talvez nem tão velha, mas que talvez tenha alguma deficiência ou respiratória ou física. Eu também não posso vender uma família, talvez um destino, um Las Vegas com uma criança de 4 anos, porque talvez o casal vai se restringir a muitas coisas que o destino oferece. Então é isso, nós somos muito além de vendedor de produtos, nós temos que ter a sutileza de entender aquilo que o cliente precisa. E para isso, a gente só vai ter com a nossa qualificação, com a nossa vivência e com a nossa experiência, porque nós vendemos experiência. E como os grandes centros turísticos estão observando este momento? Por exemplo, como a Disney, que é um dos destinos mais procurados do mundo, pode trabalhar para garantir experiências mais individuais para os clientes? Olha, trabalhando em cima da segurança, né? E uma coisa que eu costumo dizer assim, o brasileiro, né, que costuma viajar, ele se adequa ao comportamento do país, do destino, né? Eu posso dar um exemplo aqui da Serra Gaúcha. Tenho casa em Gramado, eu vou para Gramado, tenho que cuidar para não baterem atrás de mim, porque a gente para em todas as faixas de segurança, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas já se preparam para essa exigência. Então, os lugares como a Disney vão se preparar para ter um menor número de pessoas, para ter uma qualidade maior em atendimento, né? Das pessoas, em vez de ter 200 pessoas numa fila de uma montanha-russa, vai ter 50, tu vai ficar 5 minutos numa fila ao invés de 1h30, mantendo todas as questões de distância. E o mundo inteiro, né, tem essa consciência. O momento que as pessoas têm empatia e se colocam no lugar do outro, preservam isso, eu acho que isso é uma coisa que pessoas que viajam, que têm a cultura de viajar, sabem se adequar a isso. E os lugares sabem também se adequar e exigir e dar o limite da pessoa. Então, com certeza vai haver uma adequação. E uma coisa muito importante, que primeiro nos preocupou muito, tipo, uma Disney que recebe tantos mil passageiros num dia, né? Vai reduzir a tanto, isso vai afetar o ticket final?
foi a primeira preocupação, em vez de tu pagar, sei lá, $150, uma vez que reduza, tu vai pagar $450 pelo número proporcional de pessoas, mas daí tu pensa economicamente, no momento que uma empresa zerou o faturamento e viu que sobreviveu, ela viu que ela não precisa cobrar tão caro para isso, então a gente também vai se beneficiar, tanto com a questão de segurança, com o número reduzido de passageiros, e quem sabe essa equalização também de valores, né? Porque uma vez, como eu disse, que zera tudo, entra em colapso, a gente vê que a gente não precisa de tanto para sobreviver. E com certeza, todos os lugares, principalmente que recebiam grandes públicos abertos, né? Como a Disney, vão saber sim se adequar e receber o público. Trazendo aqui para o nosso estado, temos, por exemplo, a Serra, que é um dos lugares mais visitados do Brasil. Você mesmo mencionou Gramado. Há festivais, eventos, pontos atrativos e a economia acaba girando muito em torno disso, né, em torno do turismo. Como a ABAV analisa a situação destes municípios e como planeja, se possível, contribuir para ajudar na recuperação? Existe algum estudo ou projeto, até mesmo previsão, para que a normalidade retorne o quanto antes? Existe sim. Agora, primeiramente a questão dos destinos. Como eu disse lá no início, as pessoas vão cada vez mais aprender por que Gramado, por que a Serra Gaúcha em si, né? Nós temos os cânions, nós temos lugares paradisíacos, pampas, enfim. Por que isso se destacou tanto? Pela beleza natural que ela oferece, certo? Mas, consequentemente a isso vem o capitalismo cada vez mais, né? As pessoas querem investir em restaurantes que tu chega e tu investe, sei lá... Só para vocês terem uma ideia, tá? A maioria, 85% do turismo da Serra Gaúcha, ela é receptiva. Ela não são de gaúchos, são de pessoas que vêm de outros estados, tá? O investimento per capita dia de um turista em Gramado chega a R$700. Vocês conseguem mensurar isso? Quanto que as pessoas investem enquanto elas estão aqui, né? Então, qual é a perspectiva que nós temos? É justamente investir na paisagem que nós temos, em passeios mais ecológicos, oferecer o que nós temos de melhor em menor quantidade e melhor qualidade, né? Hoje em dia, por exemplo, a Serra está muito preparada para isso. Nós temos hotéis boutique com um número super reduzido de suítes, enfim, com um serviço de super excelência. Então, nós temos muito mais para explorar, né? Por exemplo, se tu pegar, como tu citaste, um festival de turismo, ou Festures, no caso, né, que ocorre na Serra Gaúcha, ou festival de cinema, ou entre outros N milhões que acontecem, porque tem a rede calçadista, tem a Fumageiro, tem, nossa, uma indústria imensa na Serra Gaúcha, além do turismo. E como eu disse para vocês, o turismo da Serra Gaúcha, ele não é só de turista que vem curtir, é o turista que vem para fazer negócios, entendeu? E envolve muito mais. Eu vou dar outro exemplo para você, sem citar nomes, tá? Nós temos uma rede hoteleira muito grande em Gramado, Nova Petrópolis, enfim, que envolve todas. Eu não quero citar muitos, mas enfim, que abrange todo o Rio Grande do Sul, certo? Então, o que acontece? Existem empresários que têm contas em bancos ou personalités, ou selects, ou de contas mais acima que a Serra Gaúcha não tem. Aí, o próprio banco loca um helicóptero para trazer esses clientes para assinar contratos em Porto Alegre, por exemplo. Isso é turismo. Isso também tem a nomenclatura de turismo, embora não apareça na parte de lazer, né? Então, tem muitas formas de readequar e realmente valorizar o que nós temos de melhor e contemplar a natureza. Que eu acho que é isso que cada vez o ser humano vai buscar, né? A introspecção, do que ficar buscando a parte só econômica, ou de gasto, ou de investimento para alguns. Eu acho que é isso aí. Vai vir a contemplação dentro da excelência e a natureza que nós temos para oferecer. Lúcia, quando que você acha que a gente vai poder voltar a viajar, poder voltar a fazer turismo, né, abordando tudo? E quando isso acontecer, as cidades vão continuar com as suas medidas em relação ao excesso de turista? Quanto que isso vai afetar a vida de quem gosta de conhecer o mundo e fazer negócios também? Na verdade, assim, a perspectiva que nós temos inicialmente, que agora em junho a gente já consiga começar a movimentar, vai começar a abertura gradualmente dos hotéis, aqui localmente, né, Rio Grande do Sul,
daqui a pouco Brasil, conforme for tendo abertura dos hotéis e aumentando as malhas aéreas, as companhias tendo mais essa flexibilidade, né? Em outubro, eu já tenho informações que começa a abrir alguma malha aérea internacional mais frequente, tá? Porém, nós dependemos muito das fronteiras mundiais, que não adianta eu vender o turismo, eu vender um bilhete aéreo e chegar num país ao qual a fronteira não está receptiva a brasileiros, né, ou que não sejam da nacionalidade do país. Isso, por exemplo, está acontecendo nos Emirados, por exemplo. Houveram 2 casos de Covid, eles estão com fronteiras fechadas e tem uma razão muito, muito plausível para isso. Eles têm muito turismo, mas eles não vivem do turismo, são sheiks, têm muito dinheiro para correr o risco de abrir a sua fronteira e daqui a pouco os turistas levarem a doença para lá, entendeu? Então vai haver muita cautela dos países, né? E aí vem o que eu falei para vocês, o nosso conhecimento, a busca da informação para ter essa excelência na questão final, porque vender é fácil, né? O pós-venda que é aí que entra mais uma vez o profissional de turismo, saber o que tu está vendendo e ter a informação concreta daquilo que tu está vendendo. Mas eu acho que a partir de outubro a gente já vai ter um início aí desse aqui. Um início. E para encerrar, na sua opinião, qual será o futuro do turismo? De que forma esse setor irá se reinventar e, claro, se prevenir para evitar sofrer tantos prejuízos novamente? Olha, eu acho que primeiramente, como eu disse, a informação, né? A questão da segurança, que envolve todo o setor, como eu disse, transfer, hotelaria e aéreo, e se reinventando justamente nessa parte de vender o conhecimento e a vivência, a excelência, a confiança, e é isso, o turismo, o que acontece? As pessoas estão sedentas para viajar. Quem gosta de viajar só está esperando a coisa amenizar para ir viajar. Então, tipo assim, nós temos operadoras que existem desde 1840. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão descobrir qual é o nome dessa operadora, que já enfrentou guerra, que já enfrentou diversas pandemias e nem por isso deixou de existir. Ela se reinventou porque a pessoa quer viajar, ela gosta de viajar, e isso não vai terminar, o turismo não vai terminar, certo? E mais uma vez eu digo para vocês, nós se qualifiquem e busquem a excelência para vender o intelecto de vocês, porque é aquela coisa que eu digo, o cliente pode dizer para vocês, pô, tu vai me cobrar uma consultoria de, sei lá, R$400 para me falar em 3 minutos. Eu disse, não, eu vou te cobrar R$400 para te dar essa informação, é o meu intelecto que está valendo esses R$400 para te dar essa informação em 3 minutos, né? Então, é isso que a gente tem que valorizar. Quando a gente entra num médico, a gente paga a consulta para depois dizer o que a gente tem. E se ele vai nos curar ou não, não importa. Então, é isso que a gente tem que ver, né? E valorizar. Vender o nosso intelecto, o nosso conhecimento e a nossa experiência. E é isso que o profissional vai ter que se reinventar e saber se colocar, né? E valorizar o seu trabalho. Porque o produto, quem vai usufruir é o cliente. O cliente não está pagando $10 mil por uma viagem para ti, para agente de viagens. Ele está pagando pelo produto que ele vai usufruir, né? Então, e é isso que o cliente tem que entender, e a nossa confiança naquilo que a gente está fazendo é o que vai valorizar a nossa categoria e a nossa profissão. Que legal, Lúcia. Quero te agradecer. Foi muito massa a conversa, assim. Foi a base da internet caindo, o link não criando, mas deu tudo certo. Não, mas deu tudo certo. E é isso que não é. Eu tenho 40 anos, eu abri minha agência com 19 anos, eu venho de uma família hoteleira, tá? Depois eu me criei dentro do Aeroclube do Rio Grande do Sul, então é uma coisa que faz. Eu me tornei agente de viagens pela vontade, pelo sonho de viajar e conhecer o mundo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber, sabe? Que querer fazer turismo é querer gostar de viajar, mas é entender aquilo aonde tu quer chegar, né?
Agradecemos a presidente da ABAV do Rio Grande do Sul, Lúcia Hoffmann Bentes. Vamos aprendendo junto com os nossos convidados ao longo dos episódios. E está terminando o terceiro episódio do podcast Agora e Depois. A produção é dos alunos de jornalismo da ESPM Sul e feita de casa, claro. E relembrando a todos que vocês podem fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais. Mas antes de encerrarmos, Evelyn, novamente tu, nos conta sobre o que vamos falar no próximo episódio, mas claro, nos diga também o que fica de aprendizado do programa de hoje. Bom, sabemos que o turismo é muito mais do que apenas um setor voltado para benefícios econômicos. Ele também tem a capacidade de organizar espaços geográficos, ampliar conhecimentos culturais, entre tantas outras vantagens. Claro que o cenário irá mudar, que nem tudo que era executado antes permanecerá para o futuro. Isso não significa algo bom ou ruim, apenas que transições estão acontecendo porque são necessárias. Por isso, é importante que medidas sejam muito bem pensadas e, logicamente, executadas ao mesmo tempo. Para quem gosta de viajar e conhecer novos lugares, esse hábito não pode ser perdido, mas apenas adaptado. E sobre o próximo programa? Então, ele também falará de mudanças. Quais serão as consequências para diversos segmentos de produtos e serviços em um mundo com distanciamento social? Fica aí o questionamento e também um spoiler do nosso próximo programa. Por hoje é isso. Se puder, fique em casa, use máscara quando for sair, lave bem as mãos. Juntos, cada um em sua casa, combateremos o vírus. Até mais!